E aí galera, Red Pill, pessoal aí, MGTOW. Eu queria falar duas coisas que eu vi hoje as mulheres falando perto de mim. E é engraçado que falam assim, tranquilamente, na frente de homens, né, na verdade, não foi na minha frente apenas como homem, mas outros homens também estavam perto. E falam isso assim, como se fosse a maior honra, coisa bacana. Primeiro de manhã, conversa vai, conversa vem lá das mulheres lá, e eu lá perto, né? Aí surgiu história de traição. Historinha de traição, porque a mulher quase no UOL, tem um namoradinho, aí dormiu com o namoradinho, e calhou dela de madrugada ficar sonhando com outro homem, e passou a noite inteira falando o nome de outro homem na cama, e o namorado dela ouviu. E quando ela acordou de manhã, o cara não acordou ela não, o cara deixou ela dormindo e a noite inteira ela falando o nome de um homem lá. Aí de manhã, quando ela acordou, ele, você passou a noite toda falando o nome do homem aí? Ela, que? Falei? Nome de quem? Aí ele, não vou falar não, você sabe quem é que você sonhou? Ah, não sei não, não sei não. Aí ela foi pro trabalho, né? Aí lá no trabalho ela contou para as coleguinhas como se fosse uma coisa bacana, né? Ah, sonhei lá, falei o nome do homem, ficou bravinho e tal. Falei que não sabia quem é que eu tinha sonhado, mas eu sei quem é que eu sonhei, né? Aí lá para as coleguinhas dela ficou tirando onda. Deve ter sido o nome dele que eu falei, do cara que eu sonhei e tal. Aí ficou essa conversa fiada de sonho, daqui a pouquinho surgiu o assunto de traição. Aí elas falando, as mulheres uma com a outra lá, que, não, negócio de traição é mais emocionante. Mulher faz escondido, ninguém precisa saber, né? Foi a bobagem que eu ouvi de manhã. Não bastasse isso, né? De tarde, juntou as mulheres de novo lá, fofocaiada, futilidades e putaria, né? Aí veio conversa de marginal. Uma mulher lá também, um pouco post-wall, né? Casada, com filho, tudo. Chega lá falando assim, toda animada, falando assim para os outros coleguinhas. Nunca gostei de CDF. Eu tô falando do jeitinho que ela falou, tá? Porque eu tava. Na hora eu tive como anotar, sem que percebesse, eu anotei para não perder a forma certa que ela falou. Ela falou desse jeito, olha. Nunca gostei de CDF, nem de almofadinha. O negócio era os marginais mesmo. Até sabia o que ia acontecer. O que você ia esperar? Não tem graça se não tiver emoção nenhuma. O negócio é viver com sensação de perigo, constante perigo. Foi assim que ela falou e as outras coleguinhas ficaram rindo e tal. Falaram num certo tom, como se fosse uma brincadeira, uma ironia, mas a gente sabe que toda brincadeira tem um fundo de verdade. E se ela falou essa frase, que aqui, por exemplo, no mundo MGTOW, a gente sabe disso perfeitamente. Se ela falou essa frase desse jeito que eu falei aqui para vocês, significa que as próprias mulheres, elas sabem que elas gostam de bandidos. Elas sabem que no CDF não atrai elas, não desperta interesse. O CDF é um cara de boa, tranquilo, né? É um cara que não arruma problema. É aquele cara, vamos dizer assim, a grosso modo, zero à esquerda, que não faz mal a ninguém. Pelo outro lado, ela nem de almofadinha. Almofadinha, nós sabemos também o que significa. É um homem rico. É o alfa. É o alfa que eu falo a nível de dinheiro, o cara que tem dinheiro. As mulheres querem ir atrás do homem com dinheiro, alfa, mas não porque as mulheres gostam dele, é porque elas querem se apropriar do patrimônio dele, tirar vantagem disso. Elas gostam de transar com cafajeste. E o cafajeste, sim, é esse que ela fala aqui, o marginal. Que ela fala o negócio é os marginais, né? E ela sabe da consequência que tem ela se envolver com gente assim e os perigos. Tanto é que ela fala assim, o que você ia esperar, né? Porque essa sensação de emoção, de perigo e tal, o que você ia esperar? Então ela sabe que tudo poderia acontecer, né? E você ouvir isso de uma mulher post-wall, casada, ainda por cima que tem filhos, né? Você vê o estado deplorável que nós estamos hoje. Eu não sei se vocês conhecem a história
daquele ator famoso pra caramba lá de Hollywood, é o Jack Nicholson. O Jack Nicholson, eu vou comentar duas coisas aqui dele, interessantes. Primeiro, é que ele é meio invocadão, né? Eu não vou dizer que ele é MGTOW porque ele já teve umas namoradas, já teve uma esposa, né? 17 anos que ele foi casado com aquela atriz que fez a família Addams lá. Só que o Jack Nicholson tem uma frase muito bacana, dentre várias, né? Ele é um cara bastante inteligente nas coisas que ele fala. Tem uma frase dele que é mais ou menos assim, tá? Eu não pago para ter uma garota, eu pago para ela ir embora no final do sexo. É algo mais ou menos assim, não é ao pé da letra desse jeito não, mas é bem assim, a frase dele é bem desse jeito mesmo. Eu não pago para ter uma garota, eu pago para ela ir embora no final do sexo. Então assim, é um cara que tem uma experiência de vida bacana, né? Ele já pegou mulher pra caramba, ele é ator famoso, ele, a vida inteira, desde de jovem, já atuava na televisão. Então ele já deve ter visto, entendido muito bem como é que funciona a cabeça das mulheres e saber que se envolver com elas de forma efetiva não costuma ser muito vantajoso, né? Um detalhe da história do Jack Nicholson é que quando ele estava adulto já, cara, ele descobriu por meio de uma reportagem de uma revista, uma investigação que uma revista fez, tá? Ele descobriu que ele não era filho, entre aspas, da mãe dele. Na verdade, ele era filho da irmã dele. Ou seja, a mãe dele se envolveu com um cara casado, tá? Naquela época lá, né, década de, sei lá, de 40, de 50, alguma coisa lá para trás assim, ela se envolveu com um cara casado, engravidou do cara casado. E naquela época, né, não era bonitinho igual hoje, né, fazer putaria as mulheres. Então ela teve que se virar. E qual foi a alternativa que ela fez? Ela fez igualzinho eu falei num vídeo meu aqui, tem uns 3 ou 4 vídeos para trás. O que ela fez? Ela pegou, jogou o filho dela pra mãe cuidar, né? E a mãe cuidou como se fosse filho dela, né? A avó cuidou do neto como se fosse o próprio filho, de forma tão, vamos dizer assim, pragmática, não sei se vai ser a melhor palavra isso, que ele, né, o Jack Nicholson, via a mãe dele como se fosse irmã. Ele achava que era irmã e não sabia. Ele só descobriu isso já adulto. E quando ele descobriu isso, tanto a avó dele quanto a mãe dele, que ele achava que era irmã, já tinham morrido. Então assim, elas esconderam, né, a falta de vergonha da mulher lá, né? Além de se envolver com um cara casado, ainda para cobertar, né, o hedonismo, né, a promiscuidade, esconder o filho como se fosse irmãozinho dentro de casa, né? Ou seja, isso aconteceu igualzinho eu falei no vídeo meu aqui mais para trás, cara. Antigamente elas faziam isso para tentar se desfazer do erro que tinham feito. Hoje não. Hoje elas pegam esse filho que não foi planejado e levantam como se fosse um troféu. E ganha pensão, destrói famílias, porque ela pegou, se envolveu com um cara casado. Se fosse hoje, ela entraria na justiça, deixaria todo mundo saber e ia destruir a vida desse cara casado, né? E aí o que acontece? Mais uma família destruída. Antigamente não era assim. Antigamente a mulher que fazia uma putaria dessa, ela tinha que esconder o erro. E aí, pelo menos a família do cara lá casado provavelmente não teve uma destruição, seguiu adiante. É isso aí, galera. Vamos abrir nossa mente, ficar espertos. Esse mundo maluco aí que nós estamos vivendo é difícil, tá? Você vê, eu hoje na minha, quieto como sempre, as mulheres chegam perto de mim, parece que faz questão de vir falar essas bobagens perto de mim, né? Parece que eu sou um imã para poder atrair essas coisas. E é bom porque acabo sempre tendo assuntos aqui para comentar e sempre assuntos novos, diversificados, né? Eu vou encerrar esse vídeo que eu já tenho um outro assunto para fazer, vou fazer um outro vídeo aqui já. Abração para vocês.